Olá, este vídeo é para vos mostrar o que são os absorventes, portanto, uma parte essencial para o uso de uma fralda reutilizável é o absorvente, que é o que faz com que ela tenha absorção. Uma fralda reutilizável, então, de bolso ou uma capa, precisa sempre de levar dentro um absorvente. Enquanto que as fraldas descartáveis têm aqueles produtos químicos dentro, têm aquelas bolinhas de gel que incham quando absorvem o líquido, não é? Aqui não. Portanto, aqui temos que ter a parte do pano, não é? Algum tipo de tecido que vai reter, que vai absorver o xixi e vai reter. No caso das fraldas descartáveis, elas no início são mais finas, mais pequenas, e depois quando enchem com o xixi elas expandem, não é? Aquele gel expande e a fralda fica volumosa. No caso da fralda reutilizável, no caso destes absorventes, eles praticamente o tamanho que eles, o volume da fralda vai ser sempre aquele. Portanto, estas fraldas podem no início a gente estranhar que elas têm, que o rabinho fica mais volumoso, mas com os descartáveis isso também acontece conforme ela vai enchendo. E também não prejudica em nada o facto de elas serem mais volumosas, não prejudica em nada o desenvolvimento, o andar da criança, o sentar, não prejudica em nada. Então, para vos mostrar aqui, os absorventes podem ser de diferentes materiais, podem ser materiais sintéticos ou de fibras naturais. Tem normalmente a medida standard, que é o que se ajusta à maioria das fraldas, de 35 cm por 13,5 cm. E eu tenho aqui três tipos, que é os que eu mais uso. Varia o tipo de tecido e varia a capacidade que ele tem de retenção. E também, ao fim e ao cabo, a velocidade até com que ele vai absorver o xixi. Então, este é um absorvente de fibra de café, de 4 camadas. O que é que ele tem? Uma camada, tem um forro em cima de fibra de café, que é assim castanho, e que no caso, por exemplo, uma das vantagens que eu gosto deste absorvente é porque ele absorve depressa e não vai ficar com nódoas, portanto eu posso usá-lo em contacto com a pele do rabinho do bebê, e ele, se fizer um cocó, não vou ficar com problemas com nódoas. Dentro, no interior, este absorvente tem 2 camadas de microfibra. Uma desvantagem dos absorventes que são só de microfibra, que a microfibra é um material sintético com uma rápida capacidade de absorção, só que acaba por absorver tanto que não pode estar em contacto com a pele do bebê, ou vai absorver a umidade da pele e vai ressecar a pele do bebê, vai dar problemas na pele. E então eu acho que este aqui é a melhor opção para corrigir isso. Portanto, ter a vantagem da microfibra, que é a absorção rápida, mas ao fim e ao cabo ter este forro que deixa o rabinho seco, tem um toque seco, o xixi passa e não fica molhada a camada de cima, o rabinho fica seco, não vai dar problemas como de estar em toque com a pele, mas vai absorver rapidamente. Não são absorventes que tenham muita capacidade, que vão reter muita quantidade de xixi. Portanto, convém combinar com outros. Este que tenho a seguir é um absorvente de bambu, de 4 camadas de bambu. No caso, este é um absorvente fininho e estão aqui 4 camadas. No caso da fibra de café, era um material, o absorvente era um bocadinho mais grosso, um bocadinho mais volumoso. Estão aqui 4 camadas de bambu. Às vezes os absorventes de 4 camadas têm no interior 2 camadas de microfibra. E estes não é o caso. Estes aqui são mesmo 4 camadas de bambu terry. É um material também com rápida absorção e que tem alguma capacidade de retenção. Portanto, estão aqui 4 camadas e tem alguma capacidade de retenção de xixi. Depois há aqui este, que é de cânhamo, de um absorvente de 3 camadas de cânhamo. O cânhamo é uma fibra natural que normalmente é constituído, dizem eles, por 55% de cânhamo e 45% de algodão. Nós temos aqui 3 camadas, a de baixo, a de cima e uma no meio, que são inteiramente então desse tecido.
Isto é um absorvente que é comum com as lavagens, é preciso que se lave algumas vezes para ele atingir a sua melhor capacidade de absorção. É normal que ele fique mais áspero e mais duro e que vá deformando um bocadinho, porque é uma fibra natural, vai perder os seus óleos naturais com as lavagens e é natural que ele vá deformar um bocado. A costura acaba por não encolher e fica assim às ondinhas. Este aqui está novo, portanto está direitinho. Mas o que é que a gente faz? Quando ele sai da máquina, a gente dá-lhe uns esticões, ao pôr a secar, dá-se uns esticões para ele ficar, voltar à forma, pronto. De qualquer modo, ele nem que esteja todo assim às ondinhas, todo, está a absorver na mesma, isso não é problema nenhum, nem vai incomodar o bebê por causa de estar assim. Portanto, não tenham medo de usar, não é um problema. Como é que se usam os absorventes então? Um absorvente de cânhamo, normalmente as pessoas dizem que ele demora mais a entrar o xixi na fibra. Isto pode acontecer com alguns, com outros não. Não acho até que seja muito assim. Mas o ideal será combinar um absorvente de mais rápida absorção com um absorvente que vai reter mais, mas que vai demorar mais a entrar o líquido na fibra. Portanto, uma combinação de bambu com o cânhamo, ou da fibra de café com o bambu, ou da fibra de café com o cânhamo, dependendo depois da adaptação ao seu bebê e da quantidade de xixi que ele faça. Vamos supor que eu até colocava estes três, que não está um volume exagerado. Como é que eu faço isto na fralda? Se for uma capa, aqui uma capa, a gente pousa a capa, pousa os absorventes aqui atrás, encaixa-os direitinhos. Estão a ver que eu ponho o absorvente de mais rápida absorção em cima e o de mais lenta absorção em baixo. Portanto, o xixi que cai aqui vai atravessar rapidamente e vai passar para as outras camadas. E o último será o cânhamo, portanto estes vão estar molhados e o cânhamo vai ter mais tempo para ir absorvendo esse xixi. Não precisam pôr 3, não é? Podem pôr só um absorvendo, ou podem pôr só 2, tudo depende de quanto tempo é que querem que a fralda fique no bebê e se é o bebê que faz muito xixi ou não. Pronto, depois vamos, portanto esta fralda, esta é só uma capa, esta capa não tem bolso, não é? E a gente só depois ajusta a capa, normalmente no bebê como faz para fechar. Quando virmos do lado temos só que ter a certeza que não está nada a sair para fora quando ajustarmos nas perninhas e aqui em cima, que não esteja nenhuma parte de tecido em contacto com a roupa, porque senão vai molhar a roupa. Há também as outras capas que têm um elástico aqui mais reforçado, portanto um duplo elástico. No momento não tenho aqui, mas essas outras capas também evitam ali as fugas pelo lado. No caso de uma fralda de bolso, está aqui esta. Numa fralda de bolso, pronto, as fraldas de bolso têm este forro, tem aqui um bolso para meter os absorventes. Este forro já dá um toque seco. O que é que eu posso fazer? Posso usar os absorventes por fora, posso pôr um absorvente aqui por fora. No caso da fibra de café, nem tem problema nenhum, vai dar um toque seco na mesma, também não vai manchar com nódoas. Se fosse, por exemplo, um absorvente de bambu, digo-vos que o cocó pode ser mais difícil de sair destas fibras do absorvente, pode manchar mais e pode ser mais difícil de... Não é que ele fique sujo, mas fica a nódoa. A nódoa não quer dizer que não se pode usar e até vai saindo depois com o uso e com outras lavagens, as nódoas também vão saindo e colocando ao sol, à partida as nódoas desaparecem. Mas se não gostar de ver, portanto não é que ela esteja suja, mas se não gostar de ver, os absorventes estão mais preservados se forem enfiados dentro do bolso. Mas poderíamos usar, exceto o absorvente de microfibra, não é? Um absorvente que eu não tenho aqui, mas um absorvente que fosse só de microfibra que não podíamos usar em contacto com a pele. Os outros eu podia colocar aqui por cima. No caso, vamos experimentar outra vez como fiz há bocado. Vamos pôr aqui os três absorventes. Eu pego assim, nos três, vou aqui ao bolso e enfio a mão toda até lá ao fundo.
e depois puxo a fralda fora e estico. Está feito. O que é importante? Que os absorventes fiquem bem esticadinhos. Sobretudo se eles forem mais molinhos, ter a certeza que eles ficam bem esticados. Senão, se eles começarem a dobrar lá dentro, vai ficar sem absorvente nas partes laterais e depois vai originar fugas. Portanto, eu meti 3, não era preciso 3, mas só para verem a diferença. Não fica assim um volume nada de especial, mas também não é preciso. Podem usar só um, podem usar 2, podem usar um dentro do bolso, outro fora. E está feito. Está aqui uma fralda. Lá está. Parece mais cheinha, porque está com os 3 absorventes, mas está aqui um rabinho fofo.